Apocalipse, capítulo 1, verso 6. 5, 6. Verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos salvou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Podemos ensinar. Deus abençoe o irmão Israel. A água já terminou. Minha irritação me obriga mais a beber água para estar livre aqui. Minha gratante. Já que ensina para eu parar de tratar. Mas eu quero provar aos médicos que vou curar. Não preciso eu parar de pregar para minha voz abrir-se. Não é assim? Eu não vou parar de pregar, porque o médico me disse para parar de pregar. Somos reis e sacerdotes porque Ele nos libertou do pecado. Libertar é a mesma coisa a dizer, segundo as Escrituras, lavar. Quando somos lavados, não é? Pelo seu sangue, há uma liberdade, né? Há uma liberdade em nós. Então, por que nós somos reis e sacerdotes de Deus? Porque esta expressão tem confundido muita gente. Em algumas igrejas até denominacionais preferem até deixar as suas mulheres como bispa, diaconisa, começa a pregar por causa deste versículo, que todo homem e mulheres foram chamados para serem sacerdote de Deus. Está escrito. Mas para sermos reis e sacerdotes de Deus, primeiro tínhamos que ser libertados do pecado. Estão a perceber, igreja? Então, o profeta ele explica a palavra lavado é na verdade libertado. No seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas se você tem mente espiritual, entendeu? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente dos nossos pecados. Não foi sangue humano, não foi sangue, foi o sangue de Deus. Pedro chamou-lhe sangue de Cristo. Paulo chamou-lhe sangue do Senhor e sangue de Jesus. Não são três pessoas, mas Jeová, Deus onipotente, desceu e se fez um corpo por meio de um nascimento virgem e habitou nele para que fosse o sangue de Deus que nos libertasse. Libertou-nos completamente dos nossos pecados e nos apresentasse sem mancha perante Ele com grande alegria. Estão a ver? Porque Deus Ele tinha um plano da redenção. Mas para concretizar este plano da redenção, Ele tinha que nos libertar primeiro através do seu próprio sangue. Por que Deus não usou sangue de uma outra pessoa? Ou por que Deus não usou sangue de anjo? Porque havia muitos anjos no céu. Mas Ele não fez isto. Em geração, quando nós reparamos no jardim do Éden em Gênesis, quando o homem caiu do pecado, Deus não mandou um anjo
para ir falar com Adão, por que caíste? Ou para tentar redimir o Adão e Eva de volta a ele. Tinha que, quando a notícia chegou no céu de que o seu filho Adão está perdido, caiu, Deus, ele próprio, desceu sobre o jardim do Éden. E quando chega no jardim do Éden, chama por Adão. Adão, Adão, onde estás? E o próprio Deus viu a necessidade. Não disse para Adão matar o cordeiro, mas o próprio Deus tinha que matar um cordeiro para o próprio Adão. Ele não podia dizer a Adão, mate o cordeiro para perdoar o seu pecado, mas ele próprio tinha que verter o sangue do cordeiro, porque o cordeiro simbolizava ele. Estão entendendo, igreja? Simbolizava ele mesmo. Por isso que Deus não poderia mandar o anjo para vir morrer por nós. Ele não poderia mandar uma outra pessoa. Como dizem as pessoas que Deus mandou o seu filho, porque conversaram lá, então Jesus voluntariou-se para vir morrer por nós. Não é isto. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós para poder verter o seu próprio sangue, porque o Espírito não tem sangue. Ele não poderia vir Espírito. Hoje ele veio Espírito, mas ele não poderia vir Espírito para redimir o seu corpo, porque precisava do sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 33, 34. Quem intentará a causa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O que é justificar? É declarar-nos justos. Né? Deus é que nos declara justo diante dele. Quando Deus nos declara justo, quem pode nos condenar? Ninguém. Diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Aí está. A sua morte deu-nos o sangue. O sangue libertou-nos. Agora não há condenação. Quem pode haver? Não há nada para ser condenado. Porque o sangue libertou-nos do pecado e estamos livres, sem culpa, diante dele. Não dê ouvidos a homens, dê ouvido à palavra. Nós somos chamados a atenção a não dar ouvido ao homens. Apenas temos que dar ouvido à palavra de Deus. Somente isso. Por quê? Porque nós fomos feitos reis e sacerdotes de Deus. Estão a perceber, igreja? Fomos feitos reis e sacerdotes de Deus. Agora, não se prenda novamente pelas tradições e pelos credos e pelas organizações. Não se desvie ao dar ouvido àqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva, cura, enche com o Espírito Santo e com poder. Vocês são homens livres por Deus, libertos pelo seu próprio sangue, se ainda retiverem a vossa fé nos credos e nas denominações, é claro pela evidência que perderam a vossa fé na palavra. É a razão que nós não nos prendemos com os credos. É a razão que eu sempre digo, não adianta eu trazer uma doutrina ou umas boas novas que está fora do padrão bíblico. Não receba. Não importa se sou pastor ou não. Não importa se você tem admiração por mim. Mas se isto está fora do padrão bíblico, seja anátema. Gálatas 1, 8. Agora, continuando Apocalipse 1 a 6, no 6. E nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai. E a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Não é assim? Amém é concordar com o fim das coisas. Não é assim? Agora, nos fez. Há certas verdades que precisamos de enfatizar. Esta é uma delas. Nos fez reis. Então, existem algumas certas verdades que precisam ser enfatizadas. Cujo esta é uma delas. Diz o profeta. Ele nos fez. A salvação é uma obra dele. Estão a ver?
Não existe a salvação fora dele. Independentemente se levanta homem que diz que ele é a salvação, isso não nos importa, porque nós sabemos pelas escrituras que a salvação somente é dele, de mais ninguém. Pode aparecer falsos cristos, falsos profetas, isso não nos importa. O que nos importa é que a salvação depende somente dele. A salvação é do Senhor, diz o profeta. É tudo pela graça. Não há outra natureza para sermos salvos. Tudo é pela graça. Ele redimiu-nos por um propósito. Ele comprou-nos por um propósito. Nós somos reis espirituais. Aqui cada um. Não porque somos reis tendo a coroa para dominar o mundo. Não é possível, porque este mundo foi entregue a Satanás. Estão certo? Este mundo foi entregue a Satanás. Os governantes estão a serviço do diabo, não a serviço de Deus. Mas nós aqui, já que somos reis espirituais, estamos a serviço de Deus. Porque o nosso reinado é espiritual, cujo este reinado não é corrompido. Este nosso reinado não tem a matança. Esse nosso reinado não há opressão. Há liberdade de expressão. Há escolha daquilo que você quer fazer. Estão a perceber? Nós trabalhamos com a justiça de Deus. O nosso reinado é justo. Porque o nosso rei dos reis, ele é justo. E nós somos pequenos reis. Somos pequenos príncipes espirituais sobre a face da terra. Estão a perceber? Diz ainda. Vamos ser reis sobre a terra com ele quando ele se assentar sobre o seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Nós reinamos sobre o reino espiritual. Em razão, já que somos reis espirituais, o pecado, ou o poder maligno espiritual do pecado, não nos afeta. Não é? Os filhos dos reis, príncipes, eles procuram andar corretamente para não manchar o reinado do seu pai. Por exemplo, o rei da Inglaterra. Os seus filhos tentam andar corretamente para não arruinar o reinado do seu pai. E nós também andamos corretamente para não arruinar ou desfamar o reinado do nosso pai. Por razão, quando um cristão faz algo, até diz: água, não trouxeram água. Até diz: nem parece que é cristão. Nem parece que és cristão. Vai na igreja fazer o quê? O mundo pergunta isso. Por quê? Porque o nosso reinado espiritual obriga que a gente ande na justiça. Eu vejo o povo clamando pela opressão dos poderosos, clamando para que um dia entre o governante justo. Todo aquele que vai entrar no poder sempre vai se corromper. Entenderam? Você vai entrar com a intenção no poder de mudar as coisas, mas vai ser também corrompido. Porque o dinheiro muda as ideias. Não é? O poder muda a sua característica. Mesmo que você tentar fazer o pouco, mesmo se minimamente que você vai roubar, sempre está sendo corrompido. Vos digo, nunca teremos um presidente ou um governante justo. O único governante justo é o Espírito Santo sobre nós. Está percebendo? O Espírito Santo é o único governante justo. Cada um que entra vai querer roubar. É exato o nosso reinado. A nossa justiça vem de Deus, não do homem. Está percebendo, igreja? Não do homem. Nós confiamos mais no Senhor Jesus Cristo. Lá nós descansaremos. Romanos 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão
é vida por um só, Jesus Cristo. Colossenses 1, 3. Diz assim. Irmão Israel, pode ler esse versículo? Colossenses 1, versículo 3. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? O reino é a mesma coisa dizer o domínio. Está entendendo? O domínio, explica o profeta aqui. Não é? Ele põe entre parênteses o domínio. Quando alguém tem um reinado, é porque ele dominou aquele todo reino. Onde termina o reinado dele significa o domínio dele. Terminou até aí. Do outro lado ele não mexe. Então, se ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino, não é? Do Filho do seu amor, ele nos tirou das trevas para um reinado onde há justiça, onde há paz, onde há amor. O profeta sempre diz, quando o amor divino é projetado, a graça de Deus se manifesta. Estamos certo? A graça de Deus se manifesta entre nós. Então, ele nos chamou. Agora, é já razão que nós somos reis e sacerdotes de Deus. Eu estou a explicar. Por que somos reis? Somos reis espíritos. E um dia reinaremos sobre ele, com ele na terra. Quando ele assentar o seu trono. Aonde? No milênio. Estamos certo? A eternidade, não sei, acho que não reinaremos. A Bíblia não descreve muitos nós reinaremos na eternidade. Então ainda vamos viver eterna. Não é assim? Mas no milênio reinaremos. Aí onde vai se nascer, acredito que Deus pode vir implementar a mulher nascer sem sentir dor. Não é? Porque se hoje a mulher nasce sem sentir dor é por causa do pecado. Não é? Porque ele disse, porque não teria sentido a palavra do Senhor Deus. Já que fizeste sentar pela dor, terás filho. Então significava que a mulher, o plano de Deus era da mulher ter filho sem dor. Ela nascer, está saindo, criança. Está já a conversar, a criança está saindo. Está vendo aí? Não é? Então vamos vendo como é que vai ser. Agora, diz, agora, mesmo reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo e a carne, o diabo, mostrando o seu louvor e glória, mostrando a Ele mesmo, porque é Cristo em nós, querendo e fazendo o seu bel prazer. Sim, de fato, agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós reinamos, não é? Temos domínio sobre o pecado, não é? A maldade não vem sobre nós. Quando você é um rei, faz o que? Vai entender, não é? Então nós temos domínio sobre o pecado. O pecado não entra em nós porque nós temos domínio sobre ele. Dominamos sobre ele. A carniça não vem sobre nós. Por quê? Porque somos reis. Em Cristo Jesus. Depois diz, e nos fez sacerdote. Por que nós somos sacerdotes de Deus? Somos sacerdotes de Deus porque estamos a pregar no altar. Estamos aqui no altar porque então somos sacerdotes de Deus. Não é isso. Existe um sacerdote que é o pastor. Somos sacerdotes, não é? É o pastor, todos seriam cooperadores. Estamos a falar sacerdote de Deus, homens e mulheres. Nós fomos feitos sacerdotes de Deus. Sim, explica o profeta. Sacerdotes para Ele, oferecendo a glória espiritual de lábios santificados, passando o tempo das nossas vidas com uma oferta suave para Ele, orando, adorando-o em espírito e em verdade,
intercedendo e pedindo. Entendeu? Sacerdotes e reis para o nosso Deus. Não admira que o mundo não nos atraia e que sejamos um povo peculiar nas boas obras. Foi-nos dada nova vida nele para sermos filhos à semelhança do nosso Pai. Por que nós somos sacerdotes de Deus? Somos sacerdotes oferecendo uma vida santificada em nós. Quando nós adoramos a Ele dos nossos lábios, quando santificamos dia e noite o nosso ser, a nossa vida, estamos oferecendo a Ele uma adoração. Quando você fala com Deus, santifica dia e noite, você é sacerdote de Deus naquele exato. És sacerdote diante de Deus na sua vida. Você tem que oferecer a Deus um bom sacrifício. Fale com Ele quando esteja a orar, esteja em casa, esteja a andar, esteja a conversar, orando um pelo outro. Não esteja a oferecer? Quem orava para os pecadores não era sacerdote há muito tempo? Mas agora você ora para o seu irmão. Não está a exercer um sacerdócio? Está a oferecer os sacerdotes. Então, somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Mas para isto, ele tinha que vir redimir o seu povo. Quando ele redime-nos, não é? Quando ele redime-nos, então tornamos um sacrifício. Um sacrifício não, um povo disponível para oferecer um bom holocausto a Deus. Nós não matamos ovelha para oferecer a Deus. Não. Isto era no Antigo Testamento. Quando alguém pegava, tinha que trazer ovelha. Só que a ovelha não tinha alma. Entendeu? Não tinha alma. O Espírito até pode ter. Porque diz que Deus deu o espírito de boi. Não é? Né? Deus deu o espírito de boi. Espírito de leão, aqueles irmãos que eram mortos. Então se entregava. Deus colocava o espírito de boi e se entregava. Ia mesmo com força assim, pode matar. Não é? Porque o boi quando zanga, ele vai te fazer estrago. Não é? O espírito de ovelha se entregava também. Mas o animal não tem alma. Porque se o animal tivesse alma, já seria semelhante a Deus. Não é assim? Já seria semelhante a Deus. Porque são três coisas. Deus tem a natureza da sua alma. A tua alma tem a natureza do teu espírito. O teu espírito tem a natureza do seu corpo. E o seu corpo tem a natureza da terra. Entenderam? São essas três naturezas. Eu acho que já preguei isso. As três naturezas. As três Bíblias e as três naturezas. Essa é a diferença. E quando chegar o tempo de nos dizer que você não tem validade mais aqui na terra, então, a alma voa de onde estava o dono. O Espírito, ele sabe onde vai colocar. Ele dono sabe sozinho onde vai guardar o teu Espírito. Se é no inferno, se é onde ele é que sabe. O corpo é depositado sobre a terra, porque é do povo onde voltou. Não importa se você nasceu na barriga da tua mãe. Porque alguns perguntam como é que nós somos pó da terra, porque o primeiro que foi feito do pó da terra foi Adão. Não é? Ele que deveria reclamar essa justiça, que eu fui feito do pó da terra. Porque foi do pó onde ele foi tomado. E nós fomos feitos do pó da terra ou fomos feitos de esperma? Pergunta à igreja.
Né? É difícil saber essa resposta, né? É difícil essa resposta. Independentemente. Continuamos a ser povo da terra. Estamos juntos? Amém. Mas é complicado, né? Amém. Adão foi feito do povo da terra. Eu falo assim diretamente. As crianças vão estudar na ciência. Juntas, semente do pai e da mãe, para formar você. Esta semente que saiu da tua mãe, saiu de onde? Não foi criado do pó da terra? Com o primeiro homem? Está vendo agora? O Adão foi feito onde? Do pó da terra. As tripas saíram de onde? Não é do pó? A tripa não faz parte do corpo? Faz ou não faz? Fígado não faz parte do corpo? Só perguntar à igreja. O cabelo de Adão não fazia parte do corpo? O que é corpo? Não é composto com tudo isto? Tudo foi tomado do pó? Da terra. Está aí. Está aqui esta madeira. Saiu de onde? Não examinou da terra? A chapa dizia, acha que saiu de onde? Não é de areias pesadas? O alumínio saiu de onde? Não é de areia pesada? Essas peças que vocês estão vendo, tudo isso sai de onde? Da terra. É lá onde eles vão encontrar cimento que vocês estão vendo. Creio que sai de onde? Tem mais aquele outro, como se chama? Há um nome aí. Calcário, sai de onde? Não é terra? Tudo é? Então significa que os seus olhos, tudo isto, saiu do pó da terra. Então, tudo que está dentro dos seus órgãos genitais saíram do pó da terra para formar você. Só que hoje já não fazemos mais a pessoa assim. Já o pó da terra é tomado dentro da barriga da tua mãe. Deus pega fôlego de vida espiritualmente aí dentro. Em geração, quando uma criança nasce, não pode pensar que a criança na barriga está com o espírito aí dentro. O espírito ia te chamar, mamãe. Você ouviu criança está te chamando. Eu não recordo qual é essa mensagem, por isso não gosto de falar essa vez. Mas quando a criança nasce, Mensagem de eleição. Também 1 em 1 milhão. Entendeu? Quando a criança nasce, o espírito está lá fora a esperar. Em geração de Adão, quando foi feito o pó da terra, o espírito irá de ser colocado. Só teve fôlego de vida depois de ser feito. Deus soprou. Entendeu? Então, quando a criança ainda está na barriga, chuta, está aí dentro. Mas quando sai, o fôlego da vida, o espírito entra aqui. Por isso, quando a criança não chora, os médicos fazem a questão de tentar bater para ver se desperta o espírito da criança. Aí a criança começa a chorar, a criança está aí. Gostaria logo a falar logo, papai, quero comida. Quero comer. Então, todos nós fomos feitos do pó da terra. Depois, geração, depois voltaremos. Não é? Daqui eu quero fazer história. Vamos lutar lá. Porque eles dizem como veio através de quê? Uma garra. Como veio através? Do ciência. Cientista diz como veio através de macacos. Depois houve a evolução. Quer dizer, a evolução só aconteceu lá. Ao nascer nós tínhamos que nascer macaquinho, depois ao crescer íamos evoluir. O que foi feito do princípio tinha que ser
Não é? Diz que cada espécie produz a seu. Cada semente produz a sua espécie. Geração. Deus pode fazer o homem, veio foi que então você produz a si mesmo. Deus fez também a mangueira, diz que produz a si mesmo. Para fazer a mangueira, acho que levou alguma coisinha, só que ele não explica como fez. Então, continua a se reproduzir. Os macacos também continuam a se reproduzir. Macaco até hoje. Então, uma Rosana tinha que nascer um macaquinho com orelha grande assim, cauda aqui assim. Depois, via está a cair a cauda, está a começar o pelo, já está a sair. Não é assim? Isso tudo é o quê? Os cientistas querem negar a existência de quem? De Deus. Mas não será possível negar a existência de Deus. Ele diz que o mundo foi criado, não foi Deus que criou o mundo, mas houve uma explosão. Quem fez a explosão? Será que quando Deus diz, haja a terra, só a terra surgiu? O profeta diz que apareciam essas moléculas, isto, juntava, ao juntar, saía a explosão, né? Para formar uma coisa. Não é assim? Falei muito. Teoria de Bang Bang. Estava, o Bang Bang, quando estava sendo criado o mundo, ele estava lá. Estava ou não estava? Não estava. Tudo é pela fé. Não é assim? Então, as duas crenças devem ser ensinadas. Então, somos reis e sacerdotes, fomos libertos de quê? Deus abençoe a todos.